Eu só tinha 17 anos quando segurei o meu bebê pela última vez. Não era uma manhã clara e cheia de esperanças, mas uma noite tão escura e tão sufocada pelo medo que parecia não ter mais volta. Lembro do peso tão pequeno e tão quente no meu colo, do cheiro tão doce que ficava no tecido gasto da minha blusa, e das batidas tão rápidas do coraçãozinho tão frágil contra o meu peito. Não era só uma criança, era uma vida tão inocente e tão marcada por uma batalha tão injusta que eu não poderia continuar a travá-la sozinha. Porque não era só sobre mim, era sobre garantir que aquela criança tão amada poderia sobreviver a um destino tão incerto e tão doloroso. Não era só uma decisão, era uma sentença tão cravada no tempo que poderia mudar para sempre as nossas histórias. E assim, com as mãos tão trêmulas e o coração tão despedaçado, eu tomei a decisão mais difícil que uma mãe poderia imaginar, a de soltar para tentar salvar. Eu me chamo Ana, e hoje, aos 65 anos, carrego comigo uma memória tão viva e tão dolorosa que parece não envelhecer jamais. Não era só uma lembrança perdida no passado, mas uma ferida tão aberta que pulsa a cada batida do coração. Por muitos anos, guardei esta história tão minha e tão marcada por amor e sacrifício, tão presa entre o silêncio e as lágrimas que não podia dividir com mais ninguém. Não por vergonha, não por medo, mas por não suportar reabrir uma ferida tão antiga e tão marcada pela ausência e pela saudade. Porque não era só uma decisão, era uma sentença tão dura e tão cheia de peso que poderia consumir uma vida inteira. Não era só uma escolha, era abrir mão de quem eu mais amava para garantir que tivesse uma chance de sobreviver num mundo tão marcado pela fome e pela indiferença. Porque às vezes a vida não deixa opções, às vezes a única maneira de amar é soltar, mesmo que isso destrua quem somos por dentro para sempre. E hoje, depois de tanto silêncio, eu quero dividir esta memória tão viva e tão presente para que todos possam entender que o amor não tem uma só forma, e às vezes, a mais dolorosa, é a única possível. Minha juventude foi marcada por uma pobreza tão profunda que parecia não ter fim. Cresci em uma pequena vila onde o tempo parecia passar mais devagar, mas a fome e a necessidade corriam depressa. Meu pai, um homem de poucas palavras e muitas dores, trabalhava do amanhecer ao anoitecer para conseguir o mínimo, um prato de comida para dividir entre todos os irmãos. Minha mãe, uma mulher rígida, com as mãos calejadas de tanto esfregar roupas e costurar para os outros, tentava manter a dignidade em meio à miséria. Eu era a filha mais velha e, desde cedo, carregava o peso de responsabilidades que não pertenciam a uma menina. Aos 12 anos, já sabia o que era dormir com o estômago vazio para que os mais novos pudessem comer. Aos 14, larguei a escola para trabalhar como doméstica nas casas das famílias mais ricas da cidade. Os sonhos de ser professora, de ter uma vida diferente, foram ficando para trás, enterrados sob os dias longos e as noites frias, marcadas pelo som do choro dos meus irmãos pequenos e pelo olhar cansado da minha mãe. Aos 17 anos, o peso da vida parecia maior do que eu podia carregar. Eu já não era apenas a filha da casa pobre, eu era a esperança de uma família inteira. Era a que deveria encontrar um caminho, um destino que pudesse trazer algum alívio para a miséria que nos acompanhava como sombra. Foi nessa fase tão frágil e tão carregada de medos e incertezas que minha história tomou um rumo que eu jamais poderia imaginar. Naquele tempo, as meninas como eu não tinham voz. Os desejos da gente eram abafados pelo som do trabalho, pelo grito da necessidade e pelo julgamento severo da vizinhança. Um erro, um descuido, uma fraqueza, e o mundo virava as costas sem oferecer nenhuma mão para nos amparar. Eu era jovem, sim, mas já sentia na pele o que era ser julgada, o que era ser apontada como aquela que falhou, como aquela que trouxe vergonha. Mal sabia eu que o maior peso ainda estava por vir, e que a juventude frágil que me restava logo seria esmagada por uma escolha tão cruel e tão definitiva, que mudaria não só a minha vida, mas o destino de um pequeno ser que eu amava mais do que a mim mesma. A descoberta da gravidez. Eu ainda me lembro do dia em que descobri a gravidez como se fosse ontem. O tempo estava nublado, o céu parecia tão pesado quanto o peso que já carregava nos ombros.
Eu trabalhava como empregada na casa de uma senhora viúva, uma mulher rígida que me pagava com o suficiente para manter meus irmãos vivos, mas não mostrava um pingo de carinho. Naquele dia, acordei fraca, enjoada, com uma tontura que parecia me tirar o chão. No começo, pensei que fosse a fome, porque naquela semana a comida lá em casa já era pouca demais. Mas os dias se passaram, e os sinais se tornaram mais claros, mais insistentes. O atraso que não podia ser ignorado, os enjoos ao cheiro do café, o cansaço que me fazia quase desmaiar no meio do trabalho. Foi só então que a ficha caiu. Havia uma nova vida dentro de mim. Um pequeno ser, fruto de um amor tão breve, tão proibido e tão condenado pelos olhos da sociedade e da minha família. Naquela época, engravidar sem ser casada era uma sentença. Não era só vergonha, era como um carimbo de falha, de escândalo, de desonra. Eu sabia o que me esperava: o desprezo das vizinhas, o olhar de reprovação da minha mãe, o silêncio amargo do meu pai. Sabia que ali, naquele instante em que senti o primeiro sinal, minha vida nunca mais seria a mesma. As noites passaram a ser marcadas pelas lágrimas escondidas no travesseiro duro, pelas preces sussurradas pedindo uma saída, uma resposta, um milagre. Mas milagre nenhum vinha. O pai do meu filho, aquele rapaz que eu amava em segredo, desapareceu assim que soube da minha condição. Disse palavras bonitas, prometeu voltar, mas nunca mais deu notícias. Fiquei só, tão só quanto uma menina poderia se sentir no momento mais difícil da vida. E o ventre que crescia com o passar dos meses não era apenas o abrigo de um bebê, era a prova viva da minha fragilidade diante do mundo, da minha luta silenciosa e do medo que me cercava a cada dia. A barriga crescia, o julgamento aumentava, e o desespero se tornava meu companheiro mais fiel. Eu já não conseguia olhar para o futuro sem sentir um nó na garganta, sem pensar no que seria daquele bebê, no que seria de mim. Ninguém perguntava como eu estava. Ninguém queria saber o que havia no meu coração. Só viam a menina que havia errado, que agora era um problema. Os olhares pesavam mais do que qualquer fardo físico. Eu continuava trabalhando, limpando, cozinhando, lavando, escondendo o choro, engolindo o medo, tentando manter a cabeça erguida para não cair de vez. Mas dentro de mim, o pânico crescia junto com o pequeno ser que eu tanto amava e que eu sabia que não conseguiria proteger sozinha. Porque a fome era maior que o amor. Porque o mundo era mais cruel do que qualquer sonho de menina. Porque o que me esperava logo ali, na esquina do desespero, era uma decisão que nenhuma mãe deveria ter que tomar e que eu, tão jovem e tão marcada pela vida, teria que encarar de frente. A decisão impossível. Os meses se arrastavam como se o tempo quisesse me torturar e minha barriga já era impossível de esconder. Cada vez que eu saía na rua, sentia os olhares pesando sobre mim como pedras. As vizinhas sussurravam pelas esquinas, as crianças cochichavam quando eu passava, e até os conhecidos viravam o rosto para não cruzar o olhar comigo. Mas nada doía mais do que o silêncio dentro de casa. Minha mãe já não falava comigo. Meu pai, meu pai, aquele homem tão duro e tão cansado, ele apenas me olhava com um misto de decepção e tristeza, como se eu tivesse destruído o pouco de esperança que ele ainda tinha de um futuro melhor para nossa família. As noites eram longas e frias, mesmo no calor do verão. Eu me deitava no colchão fino, sentia o bebê se mexer dentro de mim e chorava baixinho, para que ninguém ouvisse, porque não havia quem pudesse ouvir, quem quisesse entender. Era como se eu estivesse presa num pesadelo do qual não conseguia acordar. O parto veio cedo, mais cedo do que esperávamos. Era como se o próprio destino tivesse pressa de me colocar diante da encruzilhada mais cruel da minha vida. O bebê nasceu frágil, tão pequeno, tão indefeso e tão lindo. Tinha as mãos minúsculas que se agarravam ao meu dedo com uma força que eu jamais imaginaria num ser tão pequeno. Quando o segurei pela primeira vez, senti o peso do amor mais puro, mais verdadeiro e, ao mesmo tempo, o desespero mais profundo. Porque junto com ele vieram as perguntas que eu já não conseguia calar dentro da minha mente. Como vou alimentá-lo? Como vou protegê-lo? Como vou dar a ele uma vida melhor que a minha? Eu sabia que não havia resposta,
porque cada dia era uma luta para colocar um prato na mesa. As roupas que cobriam meu bebê eram restos doados. O leite que o alimentava era escasso. O choro dele ecoava na madrugada como um pedido de socorro que eu não conseguia atender. Foi aí que a decisão impossível se apresentou diante de mim. Uma vizinha, uma mulher rica de um bairro distante, soube da minha história. Veio até nossa casa, olhou meu bebê nos olhos e depois me fitou com um olhar que misturava pena e intenção. Ela me fez uma proposta que destruiu o pouco que restava do meu coração. Levaria meu filho, criaria como se fosse dela, daria tudo que eu jamais poderia oferecer. E em troca, um valor em dinheiro, o suficiente para que minha família sobrevivesse mais um tempo, o suficiente para que meus irmãos não morressem de fome, o suficiente para que minha mãe deixasse de me olhar como um peso. Eu tentei recusar, tentei imaginar outra saída, mas a realidade era mais dura que os meus sonhos. Não era só sobre mim. Era sobre ele. Era sobre todos que dependiam de mim. Era sobre o amor que, às vezes, é tão grande que a gente abre mão da própria alma para garantir que quem amamos viva. Eu aceitei. E naquele instante, morri um pouco por dentro. A entrega do bebê. Eu jamais esquecerei o dia marcado para a entrega. Não era uma data escrita no calendário, mas ficaria gravada para sempre no fundo da minha alma. O sol nasceu tão pálido naquela manhã que parecia não ter forças para iluminar o dia. Segurei meu menino nos braços por longas e silenciosas horas antes de o levar para a casa daquela mulher tão distante do que eu era. Não era uma visita. Não era uma carona para uma consulta. Era uma despedida. A última vez que poderia sentir o calor do corpo tão pequeno junto ao meu peito, a última vez que poderia sussurrar no ouvido tão miúdo as promessas que eu não poderia cumprir. Enquanto caminhava pela rua de pedras, com o bebê enrolado num cobertorzinho simples e tão gasto, cada passo parecia pesar 1 tonelada. Não era só o peso do bebê nos braços, era o peso da decisão, do amor tão intenso e tão dilacerado que parecia roubar o ar do peito. Os sons da rua não me atingiam. Os rostos das pessoas não significavam nada. Porque, para mim, o mundo inteiro era aquele menino tão pequeno, tão inocente, tão frágil, tão destinado a uma vida longe dos braços que lhe deram a primeira morada. A casa dela era grande, tão grande que parecia não ter canto para a tristeza. Os muros altos e os portões de ferro não deixavam dúvida de que ali ficava uma vida tão diferente da minha. Entrei com as pernas trêmulas e o coração tão acelerado que parecia não suportar mais. Não houve conversa longa, não houve promessas vazias. Houve silêncio, um silêncio tão denso que parecia sufocar cada lágrima antes que caísse. Não olhei para a mulher quando entreguei a criança. Não olhei para o rosto dela. Não procurei entender quem era, porque não queria transformar em memória quem levaria para tão longe o menino que eu amava mais do que a própria vida. Antes de colocá-lo nos braços dela, levei-o ao peito uma última vez e sussurrei tão baixinho que só Deus poderia ouvir. Eu te amo. Não porque te deixo ir, mas porque quero que viva. Não porque não te quero, mas porque não posso te dar o que merece. Não porque não te carrego comigo, mas porque te guardarei para sempre no lugar mais fundo e sagrado do meu coração. E assim, com as pernas bambas e o rosto banhado por lágrimas tão quentes, entreguei meu filho a uma desconhecida, dei-lhe as costas e atravessei o portão sem jamais olhar para trás. Não era só uma criança que ficava para trás, era uma parte de mim. Um pedaço tão vital e tão importante que parecia não sobreviver àquele momento. Porque não era só uma mãe perdendo um filho. Era uma jovem carregando para o resto da vida uma ferida tão profunda que não cicatrizaria jamais. Eu não voltei para a mesma casa. Não voltei para a mesma vida. Não voltei para quem era antes. Porque depois daquela manhã tão escura e tão marcada pela dor, eu não era mais a mesma. Não era mais só uma jovem assustada. Não era mais só uma filha perdida. Não era mais só uma criança crescida antes do tempo. Era uma mãe marcada para sempre por uma decisão tão impossível, tão dolorosa e tão cheia de amor que não poderia jamais ser explicada, e muito menos esquecida.
Eu saí daquela casa tão pesada e tão vazia por dentro que não conseguia distinguir o chão sob meus pés. Não olhei para trás. Não podia. Não queria arriscar ver uma fresta de cortina, uma sombra no portão ou mesmo imaginar uma lágrima no rosto do meu menino. Porque, se olhasse, não teria forças para continuar andando. Não teria forças para sobreviver ao dia seguinte. Não teria forças para continuar respirando. Segui pela calçada com as pernas trêmulas, com as mãos tão vazias e tão geladas que parecia não pertencer mais ao próprio corpo. As pessoas passavam por mim sem imaginar o peso que eu carregava no peito. Não sabiam que naquela manhã uma mãe acabará de renunciar à única luz que lhe restava para viver. Não sabiam que uma jovem tão marcada pela vida acabará de abrir mão do amor mais sagrado que poderia existir para garantir que aquele bebê tão inocente tivesse uma chance de sobreviver num mundo tão impiedoso. Porque não era uma simples troca. Não era uma simples decisão. Era uma sentença tão dura que ficaria comigo para sempre. Eu não voltei para casa naquele dia. Não tive forças para encarar minha mãe, para olhar para a cama vazia, para ouvir o silêncio tão cheio de ausências. Andei sem rumo pelas ruas, procurei um canto para chorar, mas não existia lugar seguro para uma dor tão grande. Não existia abrigo para uma mãe tão destroçada. Porque não era só uma criança que ficava para trás, era uma parte de quem eu era, uma inocência tão roubada pela vida e uma esperança tão esmagada pelo destino que não poderia jamais renascer. E assim segui, dia após dia, ano após ano, carregando comigo não só a memória do rosto tão pequeno e tão amado, mas a marca invisível e tão profunda que jamais poderia ser apagada. Porque não existe dor maior do que abrir as mãos e soltar o que mais amamos, não por não amarmos o suficiente, mas por amarmos tão intensamente que somos capazes de abrir mão do nosso próprio coração para tentar oferecer ao outro uma chance de viver, uma chance que nós jamais tivemos. E assim, com a cabeça baixa e o coração aos pedaços, eu seguia adiante, esperando, dia após dia, uma resposta para uma pergunta tão antiga e tão viva: onde estará o menino que eu amei mais do que a mim mesma? A separação e o silêncio. Depois daquela manhã tão marcada pela dor e pela ausência, minha vida nunca mais foi a mesma. Não era só uma criança que ficava para trás, era uma parte de mim mesma. Nos dias e nas noites que vieram depois, era como se eu vivesse à beira de um abismo tão escuro que não ousava olhar para baixo, mas tão presente que não conseguia me afastar. Não era mais só uma jovem assustada e solitária, mas uma mãe marcada por uma saudade tão vasta e tão sufocante que parecia não caber no peito. Eu voltei para a mesma casa, para a mesma cama dura e para as mesmas paredes tão frias, mas nada era igual, porque eu não era mais a mesma. Não era mais só uma filha que carregava o peso das dificuldades da família. Era uma mulher marcada pela ausência de quem poderia ter sido o centro do seu amor e da sua vida. Não ousava pronunciar o nome do menino, não ousava imaginar o rosto que poderia ter depois de crescido, não ousava pensar no cheiro tão doce que ficará para trás naquela manhã tão cinzenta, porque cada pensamento era uma facada tão dolorosa que eu não conseguia suportar. As pessoas ao redor não faziam perguntas, não por respeito ou compreensão, mas por não terem nada a dizer. Não havia espaço para minha dor numa família tão marcada pela fome e tão carregada pela dureza do dia a dia. Não havia tempo para o luto de uma mãe tão jovem e tão perdida. Não era só uma criança que ficará para trás, era uma memória tão viva e tão presente que parecia não caber nas regras do silêncio tão absoluto que nos sufocava. Eu dormia e acordava com o peso do nome não dito. Não podia pronunciar, não podia chorar, não podia sequer imaginar uma vida para quem não poderia mais alcançar. Porque naquela época não havia caminhos para quem não tinha forças para trilhar. Não havia abraços para quem não tinha para quem correr. Não havia consolo para quem não podia dizer sequer que era mãe. Não era só uma criança perdida, era uma vida tão marcada pela ausência que parecia não ter mais volta. As noites eram longas, tão longas que pareciam não ter manhã. Os dias não tinham cor, não tinham cheiro,
Não tinham mais sequer uma esperança para alimentar uma jovem tão solitária e tão marcada pela ausência. Porque não era só uma criança que ficará para trás, era uma promessa tão antiga e tão secreta, tão guardada no fundo do coração, tão viva e tão presente, que não poderia jamais ser esquecida. Não era só uma decisão impossível, era uma sentença tão dura e tão marcada pelo amor que não poderia jamais cicatrizar. E assim, ano após ano, segui carregando comigo uma memória tão viva e tão dolorosa que parecia não envelhecer jamais. Porque uma mãe não esquece, não apaga, não supera, não passa adiante. Não era só uma criança perdida, era uma marca tão viva e tão presente, tão dolorosa e tão necessária, tão marcada por amor e por renúncia, tão cravada no fundo da minha alma que não poderia jamais desaparecer. Não era só uma criança, era o amor mais forte e mais dilacerado que poderia existir, tão intenso e tão absoluto que não poderia jamais ser apagado, não poderia jamais ser esquecido, e não poderia jamais deixar de existir. As perguntas sem respostas. Os anos foram passando, mas cada dia parecia carregar uma pequena e invisível ferida aberta no fundo do peito. Não importava para onde eu olhasse, não importava quantos caminhos tentasse trilhar para continuar viva, a memória do menino ficava ali, tão presente e tão viva como no dia em que o segurei pela última vez. Não era só uma criança perdida no passado. Não era só uma decisão marcada pela fome e pelo desespero. Não era só uma linha tão clara dividindo quem eu poderia ter sido e quem eu me tornei, era uma batalha tão dura e tão invisível que eu lutava todas as noites antes de conseguir adormecer. Eu não sabia para onde levaram o menino. Não sabia o nome que deram a ele. Não sabia se cresceu forte, se foi amado, se teve uma cama quente para dormir e braços para lhe oferecer carinho. Não sabia se perguntou por mim, se olhou para o céu em uma noite estrelada e pensou naquela mãe tão jovem que o entregará para sobreviver. Não sabia sequer se me perdoara ou se me odiara para sempre. Não era só uma ausência. Era uma dúvida tão viva e tão presente que não me deixava respirar aliviada. Porque não era só uma criança. Era uma parte tão vital e tão necessária de quem eu era, tão marcada no mais fundo da minha memória, tão presente no mais intenso dos meus sonhos. As perguntas não cessavam, não descansavam, não envelheciam junto comigo. Não ficavam para trás com as marcas do tempo no rosto ou nas mãos. Não poderia simplesmente guardar numa gaveta antiga e não abrir mais. Não poderia simplesmente apagar ou fingir não existir. Porque não era só uma criança, era uma prova tão viva do amor mais absoluto e tão dilacerado que poderia habitar uma mãe tão jovem e tão marcada pela vida. E assim eu seguia, dia após dia, noite após noite, com uma ferida tão antiga e tão viva que parecia não conhecer descanso. Não era só uma criança. Era uma história tão marcada pela ausência e tão marcada pela dor que parecia não pertencer mais ao passado, mas continuar tão presente no presente que não poderia jamais ser apagada. Não era só uma criança. Era uma memória tão viva e tão presente, tão marcada por amor e tão marcada por silêncio, tão presente no pulsar tão antigo do coração, tão viva no canto tão escuro da minha memória, tão forte e tão dolorida que não poderia jamais desaparecer. A cada dia, uma única pergunta não calava, não perdia força, e não aceitava não ter resposta. Onde estará o menino que amei tanto, tão intensamente e tão desesperadamente, que tive forças para soltar para tentar salvá-lo? Porque não era só uma criança, era uma vida tão presente e tão viva que não poderia jamais, jamais deixar de existir. E assim, dia após dia, eu continuei, esperando uma resposta tão simples e tão necessária para uma dor tão antiga e tão viva, tão marcada pela ausência e tão marcada por amor, tão cravada no peito e tão presente nos caminhos tão solitários que eu percorria sem jamais perder a esperança de, um dia, conhecer a resposta tão necessária para continuar viva. O encontro com a verdade. O tempo passou, e com ele vieram os cabelos brancos, as marcas no rosto, o cansaço nos olhos. Mas dentro de mim, aquela ferida antiga nunca cicatrizou. Os anos não apagaram a memória do meu menino. Ao contrário,
A ausência dele me acompanhava como uma sombra, dia após dia. E foi depois de tanto esperar, de tanto rezar em silêncio, de tanto guardar no peito as perguntas sem resposta, que o destino decidiu me surpreender de uma maneira que eu jamais imaginaria. Eu já não esperava mais. Já havia me conformado que o passado ficaria enterrado no passado. Mas, um dia, a verdade bateu à minha porta, e o som daquele toque ecoou no meu coração como se o tempo todo eu estivesse esperando por ele. Era um fim de tarde, o céu pintado de um laranja profundo, quando um rapaz, já homem feito, se apresentou diante de mim. Ele me olhou com aqueles olhos tão familiares, olhos que me fizeram perder o chão por um instante. Havia algo naqueles traços que me remeteu ao passado, algo no jeito de olhar, no modo de sorrir, que fez meu coração acelerar como não fazia havia décadas. E então, a verdade se revelou. Era ele, meu menino. O bebê que um dia eu segurara nos braços, se entregará ao mundo para que pudesse viver. Agora estava ali, em carne e osso, diante de mim, trazendo consigo as respostas que por tantos anos eu busquei no silêncio das madrugadas. Ele contou sua história, e cada palavra era como um bálsamo e uma faca ao mesmo tempo. Cresceu em outra cidade, com outra família, e só soube da verdade quando já era homem. Descobriu que fora entregue por amor, que a mãe que o gerou o soltou para que ele pudesse ter a vida que ela não poderia oferecer. E ele veio em busca dessa mulher que, mesmo ausente, nunca deixará de ser sua mãe. As lágrimas correram dos nossos olhos sem que pudéssemos conter. Nos abraçamos, e naquele instante o mundo pareceu parar. Não existia mais o peso dos anos, nem o abismo do passado. Existia apenas o reencontro, o perdão, o amor que nunca deixou de existir. Mas junto com a paz do reencontro, veio também a dor de tudo que foi perdido. O tempo que não voltava mais, os aniversários que não comemoramos juntos, os primeiros passos que eu não vi, as primeiras palavras que não ouvi, as dores que ele sofreu e que eu não pude aliviar. Era um misto de alegria e lamento, de paz e saudade, de gratidão e culpa. Por quê? Sim, o destino permitiu que nos reencontrássemos, mas a verdade veio tarde, demais para viver o que poderia ter sido. Tarde demais para recuperar o tempo perdido. E ali, no abraço apertado e silencioso, eu entendi que o amor verdadeiro nunca morre, nunca desaparece, mas também nunca deixa de doer. Porque o que foi entregue por amor nunca se apaga, e o que foi perdido nunca se esquece. E naquele momento, diante do meu filho, eu senti na alma o peso e a bênção daquela verdade tão esperada, tão temida e tão tarde chegada. Depois de tudo, depois de todas as lágrimas, depois de todas as respostas e de todas as marcas tão profundas no tempo, percebi uma verdade tão clara e tão dolorosa que parecia impossível não tê-la visto antes. A vida não segue uma linha reta. Não existe mapa para guiar uma mãe tão jovem e tão perdida nas suas decisões mais cruciais. Não existe roteiro para quem carrega no peito uma ferida tão antiga e tão viva. Não existe perdão tão simples que apague todas as marcas de uma ausência tão longa, porque cada decisão feita por amor deixa uma marca tão viva e tão presente que não desaparece jamais, não envelhece e não cicatriza por completo. Eu passei 20 anos me perguntando se tinha feito a coisa certa. Anos de dúvidas tão intensas e tão carregadas de culpa que roubaram de mim muitos sorrisos e muitos sonhos. Não era só uma criança que eu deixará para trás, era uma parte de quem eu era, uma promessa tão viva e tão marcada por amor que não poderia jamais ser apagada. Não era só uma decisão feita num dia tão escuro, era uma marca tão presente que guiei todos os caminhos depois dela para tentar não esquecer, para não perder de vista quem poderia ter crescido tão perto de mim. E hoje, mesmo tão marcada e tão ferida, posso dizer que todas as escolhas carregam uma lição tão antiga e tão necessária para quem passa por caminhos tão espinhosos. Às vezes, a prova de amor não está em segurar para não soltar, mas em soltar para não condenar quem amamos. Porque amor não tem nome, não tem tempo e não tem fronteira. Amor não morre quando não pode segurar no colo quem tanto queremos segurar. Amor não acaba quando não temos forças para continuar lutando por quem tanto amamos.
Amor não passa quando as feridas parecem não cicatrizar mais. Se hoje posso deixar uma lição para quem escuta esta história tão marcada por perdas e reencontros, tão viva e tão presente no mais fundo do coração, é esta: não julgue tão depressa as decisões tão dolorosas de quem não teve outra opção. Não condene tão ligeiro quem teve de soltar para não destruir quem amava tão intensamente. Porque às vezes a vida não deixa caminhos, não deixa alternativas, não deixa opções simples para quem carrega nos ombros o peso tão absoluto do amor e da renúncia. E assim, nesta noite tão calma e tão marcada por memórias tão intensas, posso olhar para o passado e entender que não somos definidos só pelas nossas perdas, mas pela intensidade do amor que carregamos e pela capacidade tão humana de continuar caminhando, mesmo quando todas as forças parecem não existir mais. Porque quem ama assim tão intensamente não desaparece jamais. Não acaba. Não passa. Não morre no tempo. Porque amor assim tão marcado pela ausência e tão marcado pela renúncia não tem data para acabar, não tem hora para esquecer, não tem dia para ir embora. Amor assim tão marcado pela vida não passa nunca. E assim, com todas as marcas do passado tão intensas e tão profundas, com todas as perdas e reencontros tão vivos e tão presentes, esta história não é só minha, mas de todos que carregam no peito uma batalha tão invisível e tão marcada por amor e renúncia. Porque todas as mães sabem o peso de uma decisão tão dolorosa, e todos que amaram sabem o valor tão raro e tão absoluto de cada reencontro. Se esta história tocou o seu coração, não guarde para si. Ajude a levar esta mensagem tão forte e tão necessária a quem precisa ouvir. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder as próximas histórias tão intensas e tão profundas que compartilharemos aqui. Porque não são só vídeos, são memórias tão vivas e tão intensas que merecem continuar a existir e a transformar quem as escuta. Contamos com você para continuar esta corrente tão humana e tão marcada por amor e superação. Inscreva-se e venha conosco, porque as melhores histórias são aquelas que continuam a viver no coração de quem as escuta.